Imagina que você trabalha no período noturno em uma loja de conveniência e acaba recebendo um papel com algumas regras escritas. E no começo, você decide ignorar, mas as coisas começam a ficar estranhas demais. Fala Creepers, tudo bem com vocês? Essa história que eu vou contar agora é uma história que um inscrito aqui do canal pediu, e eu já vou começar mandando um salve. O salve vai pro Arthur, que foi quem pediu essa história. Eu também vou mandar um salve pra Star, para o Pé Torto Gamer e para um canal chamado Madrugada Sombria, que também é um outro canal de relatos que eu recomendo que você dê uma olhada. E lembrando que se você quiser um salve, basta comentar seu nome aí no canal e colocar eu quero um salve, que eu vou te dar um salve no próximo vídeo que eu gravar. Dito isso, apague as luzes e vem comigo. Eu trabalhei no turno da noite em uma loja de conveniência no fim de 2022. A loja ficava nos arredores da cidade, em uma estrada antiga cercada por mata fechada. Não havia casas por perto, não havia posto de gasolina, não havia câmeras de trânsito, bares, placas iluminadas ou qualquer coisa que fizesse você lembrar que ainda estava perto de algum tipo de civilização. Era só a estrada, as árvores e o letreiro avermelhado de aberto que ficava piscando na nossa vitrine. Na minha primeira semana, meu colega Tyler me treinou para o turno da madrugada. Ele era brincalhão, falava alto, fazia piadas com clientes estranhos e dizia que o segredo para sobreviver à noite era café ruim e música baixa. Mas na última noite de treinamento, ele ficou sério. Do nada. Antes de ir embora, colocou uma folha dobrada em cima do balcão. "Ei, não jogue isso fora", ele disse. Eu abri a folha, achando que era um tipo de escala, mas não era. Era uma lista escrita à mão. E nela dizia: regras para o turno da noite. Regra 1. À 1h47 da manhã, se a energia cair por alguns segundos, não olhe para fora imediatamente. Conte até 30 olhando para o chão. Regra 2. Se houver alguém parado na borda do estacionamento depois da queda de energia, não acene, não chame e não mantenha contato visual por mais do que 5 segundos. Regra 3. Se uma mulher idosa entrar e perguntar se há mais alguém na loja, responda apenas "não depois das 2" e não diga mais nada. Regra 4. Se a porta dos funcionários bater 3 vezes, não abra, não pergunte quem é e não diga o seu nome. Regra 5. Se a câmera do corredor 4 mostrar estática, desligue o monitor por exatamente 1 minuto. Não tente ver o que apareceu. Regra 6. Depois das 2 horas da manhã, se Tyler mandar mensagem, não responda. Regra 7. Se ouvir passos dentro da loja sem que a porta da frente tenha aberto, vá para trás do balcão e fique imóvel. O que estiver andando não enxerga você se você não se mover. Regra 8. Se os alto-falantes começarem a sussurrar, saia pela porta da frente, nunca pela porta dos funcionários. Regra número 9. Se ele estiver perto do seu carro, não corra. Entre devagar, tranque as portas e não olhe para o banco de trás. Regra número 10. Se ele bater no vidro e disser que esqueceu algo dentro da loja, não responda. Ele não esqueceu nada. Ele está tentando lembrar sua voz. Confesso que eu ri, mas Tyler não. Ei, não, isso é sério? Eu perguntei. Ele olhou para a porta dos funcionários no fundo da loja. É, cara, era o que eu achava também. E se eu quebrar algumas regras? Eu perguntei. Tyler pegou a mochila e caminhou até a saída. Antes de passar pela porta, ele virou e disse: "Antes de você, só tínhamos 9 regras." Eu guardei a folha na gaveta do caixa. Naquela época, eu ainda achava que Tyler estava tentando assustar o novato. Eu só não sabia que, naquela mesma folha, alguns tempos depois, uma nova regra seria escrita, e eu não lembraria de ter escrito ela. Bem, por algumas semanas, nada aconteceu, e eu confesso que o turno da noite era tedioso. Caminhoneiros compravam café, casais cansados pegavam energéticos, um ou outro motorista perdido perguntava se aquela estrada ainda levava à cidade. Eu limpava o balcão, conferia a validade dos produtos, reorganizava os cigarros atrás do caixa e esperava o sol nascer. Mas toda noite, sem perceber, eu olhava para a gaveta, para a tal folha dobrada.
Na noite em que tudo aconteceu, Tyler deveria ter chegado às 23 horas, mas ele não chegou. Quando deu às 23h18, mandou mensagem: "Ei, não vou conseguir ir hoje, estou mal, então tranca bem a porta dos fundos." E eu só respondi: "Beleza, mano, melhoras." A resposta dele veio 1 minuto depois: "Cara, e não cochila, principalmente depois das 2." Confesso que eu achei um exagero. À 1h46 da manhã, eu estava repondo garrafas de água na geladeira. À 1h47, de repente todas as luzes apagaram. Não foi uma queda de energia normal. Quando tudo desligou, o silêncio não pareceu vazio. Ele pareceu ocupado. Os refrigeradores pararam, o zumbido das lâmpadas morreu, o letreiro de aberto também apagou. Até o vento do lado de fora desapareceu. Eu fiquei parado, segurando uma garrafa de água, lembrando da primeira regra: não olhe para fora imediatamente. Conte até 30 olhando para o chão. Eu contei. Quando deu 27 segundos, alguma coisa bateu de leve no vidro da frente. Não como uma pessoa batendo, mas como unhas batendo no vidro. E então eu terminei de contar. Quando eu levantei os olhos, havia um homem parado na borda do estacionamento. Ele estava quase fora do alcance das luzes externas. Ele era alto demais e estava completamente imóvel, com um capuz escuro e as mãos nos bolsos. Eu abaixei o olhar antes de completar 5 segundos. A segunda regra tinha acabado de se cumprir. E, naquele momento, eu entendi uma coisa terrível. Se as 2 primeiras regras eram verdadeiras, talvez as outras também fossem. Às 2h03, o sino da porta tocou, e então uma mulher idosa entrou. Ela usava um casaco marrom, embora a noite estivesse quente. Segurava a bolsa junto ao peito e olhava ao redor como se esperasse encontrar alguém escondido entre as prateleiras. Ela não pegou nenhum produto. Foi direto até o balcão. A voz dela saiu baixa. "Olá, jovem. Tem mais alguém na loja?" Eu senti a minha garganta secar. Olhei rapidamente para a gaveta onde estava a lista e depois respondi: "Não depois das 2." A mulher fechou os olhos. Por um instante, pareceu aliviada. Pegou uma garrafa de água, colocou uma nota no balcão e saiu sem esperar o troco. Quando passou pela porta, parou. Sem olhar para trás, ela disse: "Então não deixe ele pensar que você está sozinho." A porta simplesmente se fechou atrás dela. Eu corri até a vitrine. Não havia ninguém no estacionamento. Nem ela e nem aquele homem alto. Apenas meu carro parado perto do poste. E no vidro do motorista havia uma marca de mão. Do lado de dentro. Às 2h26, alguém bateu na porta dos funcionários. 3 batidas lentas. Eu congelei. A porta ficava no fundo da loja, atrás de um pequeno corredor. Do outro lado havia o estoque, o quadro de energia e a saída dos fundos. Mas eu tinha trancado tudo. A regra 4 dizia para não abrir, não perguntar quem era e não dizer o meu nome. Então eu fiquei atrás do balcão, completamente imóvel. E então o telefone da loja tocou. Eu quase gritei nessa hora. Atendi sem pensar. "Loja 24 horas, boa noite." Do outro lado, ouvi uma respiração lenta. Depois a voz de Tyler. "Você abriu?" Eu... "Não." E então houve uma pausa. "Então, por que ele está falando com a minha voz?" E a ligação caiu. Meu celular vibrou no mesmo instante. Era Tyler. "Não responda se eu mandar mensagem depois das 2." Antes que eu pudesse entender, outra mensagem chegou. "Você está sozinho?" E depois outra. "Eu estou aqui na porta dos funcionários." E mais uma mensagem. "Ei, abre, está frio aqui atrás." Olhei para a porta cinza, a maçaneta girou bem devagar. Como se alguém estivesse aprendendo para que aquela maçaneta servia. E então meu celular vibrou de novo. Dessa vez, a mensagem não era de Tyler. Era do meu próprio número. "Você demorou para atender." A câmera do corredor 4 deu estática, na mesma hora. E a regra 5 dizia para desligar o monitor por exatamente 1 minuto.
mas eu olhei. A estática durou menos de 1 segundo. No meio dela, apareceu um rosto pressionado contra a lente. Pele pálida, um dos olhos escuros e um sorriso largo demais. A imagem voltou ao normal e o corredor 4 estava vazio. Mesmo assim, a luz automática acendeu. Eu devia ter ficado atrás do balcão, mas fui até lá. As prateleiras tremiam levemente, como se algo grande tivesse acabado de passar entre elas, e o ar estava frio. Frio de lugar fechado, frio de porão, frio de gente morta. Ei, tem alguém aí? Eu sussurrei. Assim que falei, percebi meu erro. Os alto-falantes da loja chiaram. Primeiro veio só o ruído, depois minha própria voz saiu pelas caixas de som. Tem alguém aí? O som se repetiu. Mais baixo, mais lento, mais perto. Tem alguém aí? E outra voz respondeu, também pelos alto-falantes. Era a voz de Tyler. Agora ele sabe como você fala. A luz do corredor 4 apagou. Depois a do corredor 3, depois a do corredor 2. A escuridão estava vindo na minha direção. E então, no fim do corredor, eu vi uma mão comprida demais segurando a lateral da prateleira, como se algo estivesse prestes a virá-la. Eu confesso que eu corri. Não liguei para mais nada. Saí pela porta da frente, tropecei no tapete de entrada e quase caí no estacionamento. Meu carro estava a poucos metros, mas o homem alto estava ao lado dele. Agora ele estava debaixo da luz do poste, e eu pude ver o rosto, ou o que ele usava no lugar de um rosto. Os olhos eram fundos, escuros e sem brilho. O sorriso se estendia além do que uma boca humana deveria permitir. Parecia meio que uma imitação, uma expressão copiada de alguém que ele observou por muito tempo. E então ele inclinou a cabeça para mim. Você trabalha aqui? Mas a voz que saiu da boca dele, era a minha voz. E eu não respondi. A regra 9 dizia para não correr, entrar devagar, trancar as portas e não olhar para o banco de trás. Mas eu já tinha corrido. Entrei no carro tremendo e tranquei tudo. O homem caminhou até a janela e bateu uma vez no vidro. Era som de unha no vidro. Esqueci uma coisa lá dentro, disse ele. Não respondi, e aquela criatura sorriu ainda mais. Abre, mano, sou eu. Só que agora a voz era de Tyler. Meu celular vibrou. Era uma mensagem de Tyler. Não dirige. E depois outra. Ele entra quando você olha pelo retrovisor. Eu mantive os olhos fixos no volante. Liguei o carro, o vidro da janela começou a embaçar com a respiração dele. Então ele sussurrou. Tudo bem, você não precisa olhar para trás. Eu já estou olhando para você. E o banco de trás rangeu. Eu simplesmente fiquei apavorado. Eu não olhei, só pisei fundo. O carro arrancou, quase bateu no poste e saiu para a estrada escura. Dirigi por quase 20 minutos até conseguir sinal de celular. Eu não sei como estava conseguindo receber as mensagens de Tyler. Liguei para a polícia. Quando eles chegaram à loja, não encontraram ninguém. Nenhuma porta arrombada, nenhuma impressão digital, nem pegada, nada. A câmera que ficava no lugar mostrava eu saindo correndo sozinho. E a do caixa mostrava eu olhando para corredores vazios. A câmera do corredor 4 estava corrompida, exceto por um único quadro. A polícia me mostrou depois. Na imagem, eu estava parado no corredor, sozinho, olhando para frente. Mas havia algo a poucos centímetros do meu rosto, alto demais para caber inteiro na câmera, e estava inclinado sobre meu ombro, sorrindo. Atrás de mim, a porta dos funcionários estava aberta, e dentro do estoque, presa na parede, estava a lista de regras. Só que agora havia uma 11ª regra escrita no final, com a minha letra. Regra número 11. Se você sobreviver ao primeiro turno, nunca volte para buscar o que deixou para trás. Ele usa objetos esquecidos para chamar você de volta. Eu confesso que eu pedi demissão naquela manhã. Nunca voltei à loja.
Pelo menos não acordado. Uma semana depois, Tyler parou de responder minhas mensagens. O gerente disse que ele pediu transferência, mas ninguém soube dizer para qual unidade. Alguns meses depois, recebi um envelope sem remetente. Dentro estava a folha original das regras, a mesma que Tyler tinha me dado. No verso, havia uma frase nova. Você esqueceu sua mochila. Eu queimei a folha na pia da cozinha. Fiquei olhando ela até virar cinzas. Naquela noite, acordei às 2h26 da manhã com 3 batidas na porta do meu apartamento. Fiquei imóvel na minha cama. Então meu celular acendeu sozinho na mesa da cabeceira. Era uma mensagem de Tyler. Não abre. E outra mensagem chegou. Eu também esqueci uma coisa. E então ouvi do outro lado da porta minha própria voz sussurrar. Tem alguém aí? Eu prendi a respiração e a maçaneta começou a girar. E pela fresta debaixo da porta, uma folha dobrada deslizou para dentro do meu apartamento. Nela havia uma nova regra. Regra número 12. Se ele encontrar sua casa, é tarde demais. E é isso, Creepers. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí embaixo, porque um comentário seu vale mais do que 1000 likes nesse vídeo. Então, se quiser me ajudar muito, comenta aí embaixo, dá um like nesse vídeo e se inscreve no canal. É isso, galera. Fui!